Quanto menos corte tiver, a gente não editou, tá? O da Luana subiu direto. Foi topzera. Então Nossa, tem que é um trampo, hein, editar. Tá, vamos embora. Podemos? 3, 2, 1, como que é? Olá, cá estamos nós. Vocês querem começar juntas? Não, eu vou começar e aí eu passo pra elas. Tudo certo? Então tá. A nossa é aquela ali, né? Tá bom. Podemos? Olá, cá estamos nós para a gravação do nosso terceiro EP, que tem como tema a advocacia sem apadrinhamentos, que é um tema, inclusive, que aquece os nossos corações. Eu inicio aqui apresentando para você que ainda não conhece quem somos nós. Nós somos advogadas sócias do Ferreira, Romeiro e Rocha, escritório de advocacia e consultoria jurídica. Nós somos um escritório composto exclusivamente por mulheres, advogadas, fortes, aguerridas, em sua maioria mães. E nós atuamos em todas as áreas do direito por meio dos nossos advogados e parceiros. Nós conduzimos as 3 maiores frentes do escritório. Aqui a minha sócia, Amanda Romeiro, que conduz a parte criminal de forma, assim, absolutamente incrível, pessoa extremamente capacitada, que eu louvo a Deus, inclusive, pela sua vida. Tenho também aqui ao meu lado a minha irmã, que ela compartilha comigo não só ali a área de trabalho, mas também a nossa parte familiar. E, inclusive, ela é a sócia que toca a frente de família, que é uma das maiores frentes do escritório. Eu, Lariane Rocha, conduzo a nossa frente civil. Nós temos uma carteira de clientes muito bacana, nós temos clientes, empresários, pessoas políticas, né, na nossa carteira. Então, desde já, eu agradeço a todos que estão nos assistindo, os clientes, os que não são clientes e podem ser no futuro. E eu inicio o pontapé inicial aqui desse nosso EP com uma reflexão que, para mim, faz muito sentido, que ela é de Sobral Pinto. E ela diz: a advocacia não é uma profissão para covardes. Vamos lá. Amanda, lembrando aqui um pouco da sua jornada inicial, conte para nós, por que a advocacia não é uma profissão para covardes? Bom, eu acho que aqui a gente compartilha mais ou menos da mesma história, Lari, que é vir do nada, não é mesmo? A gente vem do nada. A gente olhou um dia, falou, olha, quero ser advogada. Eu, por exemplo, sempre quis ser, mas assim, desde pequenininha, sempre quis para a área do direito. E, assim, seguir a minha caminhada. Certamente, como a gente já falou anteriormente, deve ser mais fácil pegar um escritório já caminhando, mas para gente que não tem apadrinhamentos, e principalmente de uma realidade muito simples, é um pouco mais complicado. Eu, por exemplo, nós somos em 5 irmãos, eu fui a primeira irmã a me formar, né? E eu só tenho um mais novo que eu. Então, era uma realidade muito distante o estudo, né? Não era o comum, não é o usual, por exemplo, da minha família, da minha realidade, da minha origem, né? Terminar o ensino médio, já partir para uma faculdade, já começar uma especialização, era uma coisa que realmente era muito distante. E isso foi possível graças a muita persistência, né? E objetivo e foco, mas foi fácil? Nada fácil. Eu sei das dificuldades que as 3 enfrentaram, da figura que os nossos pais também encontram nesse lugar, né, nosso de formação. Então, foi muito difícil, assim. Foi muito difícil, foi muito complicado, mas foi gradual, foi gradativo, foi caminhando, né? Obviamente que ali no início, por exemplo, quando eu comecei a faculdade, eu já vendi GVT, né? Jura? Eu já vendi GVT. Então, quer dizer, não sou uma vendedora, tá? Sou uma ótima vendedora. E eu já vendi GVT. Então, assim, eu fazia essas escolhas. Eu não tinha como, no início, trabalhar, não tinha como estagiar,
né? Ali no início. Então, eu trabalhava com vendas que eu conseguia ganhar um pouco mais, que foi ali no início da faculdade. Então, eu trabalhava o dia inteiro com vendas, vendendo plano da GVT, e à noite ia para a faculdade. E aí foi quando, assim, eu digo que é o Espírito Santo mesmo que falou comigo, que disse, olha, você vai ter que se apertar mais agora. Para que isso tudo faça sentido, você vai ter que ir para a sua área, né? Você vai ter que largar as vendas, embora eu seja filha de mãe vendedora e de pai vendedor. Eu amo vender, inclusive. Essa não era aí que eu ia vender. Não era GVT, não era plano de telefonia que eu iria vender. Eu venderia mais tarde, ajudaria a vender a nossa advocacia. E a gente aprende que na advocacia a gente também se vende o tempo todo, tá? É o tempo todo vendendo a sua capacidade, é o tempo todo vendendo a sua imagem pessoal, vendendo os seus serviços, a sua prestação de serviço, vendendo a nossa imagem. Então, eu nunca imaginei que casaria tanto, né? Mas, assim, foi muito difícil, mas foi gradual, graças a Deus. Assim, e eu vejo como, embora seja uma escada muito íngreme, vários passinhos, eu vejo que ela está subindo e isso me deixa muito orgulhosa e muito feliz. Ai, que lindo. Mas conta para mim um pouquinho como que foi a questão do ingresso na faculdade, como que foi o custeio ali das despesas, que a gente sabe que é uma realidade mais difícil mesmo para quem vem, né, de uma família mais simples como a nossa. Esse momento inicial da faculdade, custeio e tudo mais. Conta pra gente. Na época, eu namorava. E inclusive, foi uma pessoa que foi muito importante para mim. Na época, eu namorava. E eu tinha muito apoio desse namorado. E ele pagou o meu cursinho. Ele pagou para eu fazer cursinho. Na época, eu fiz cursinho na FUNLEC para poder fazer o Enem. Então, quer dizer, ali, eu sempre estudei em escola pública. Nunca tive contato com a escola particular. Sempre estudei em escola pública. Então, ali, quando eu realmente falei, olha, vou terminar, terminei com 17 anos e já iniciei. Aliás, terminei com 16 e já iniciei, já fazia cursinho. Então, eu estudava de manhã também. Teve uma época que eu fazia cursinho à tarde, quando eu fui prestar o Enem. E aí, eu consegui uma bolsa de 50%. Na época, eu não tinha... Minha mãe não tinha condição de pagar e meu pai também não tinha condição de pagar. E aí, eu não consegui pelo ProUni federal, mas eu consegui na Uniderp pelo ProUni institucional, que eu consegui 50% de bolsa na época. Já ajuda muito. Já ajudou muito. E aí um tio meu financiou, fez o FIES, foi meu fiador para financiar os outros 50%. Então, graças a Deus, eu não precisei pagar a faculdade, né? Comecei a pagar só depois que eu me formei. Então, foi graças a isso, graças a programa institucional e o financiamento estudantil que eu consegui me formar e realizar esse sonho, né? Que era o diploma de Direito. Ai, que bacana. E me fala uma coisa, como foi para você iniciar a advocacia sem costas quentes? Olha, desde o início da minha faculdade, eu sempre soube que eu teria que me dedicar, né? Eu falo que foi o Espírito Santo que falou comigo, que eu teria que, assim, quando eu fazia o estágio, eu me dedicava 100% ao meu estágio, eu não tinha ressalvas no meu estágio, eu não tinha, não posso, não quero, não vou, eu nunca disse um não para minha chefe. Então, eu era sempre disponível. E sempre um coração muito aberto a aprender. E quando eu me formei, que daí eu fui fazer cursinho, tem uma história muito engraçada também com o OAB, que em outra oportunidade eu conto para vocês. Quando isso aconteceu, eu peguei a minha OAB, só que eu já sabia que eu não ganharia dinheiro ali no início. Eu coloquei isso na minha cabeça, porque muitos jovens advogados acham que, na verdade, vão se formar e já vão ganhando rios de dinheiro. E isso a gente sabe que não é real. Ah, não, o perrengue é só durante a faculdade, eu me formei, peguei minha carteirinha da OAB, pronto, mudou a vida. Não é assim que funciona, e a gente sabe disso. Então, eu disse, olha, nos 2 primeiros anos eu vou continuar, aí eu quero aprender a ser uma advogada mesmo, né? Porque a gente vem no estágio, a gente sabe muito desenvolver ali o chão de fábrica. Mas quando a gente se torna advogado, as coisas mudam. Porque daí você tem que fazer... Aí você aprende a fazer audiência, aí você aprende, enfim, a atender cliente. Então, eu acho que o que me trouxe paz em não ter as costas quentes foi
não colocar tanta expectativa. Eu não tinha esse pensamento. Então, eu me formei ali e eu sabia, eu vou me formar por enquanto. Vai ser só para pagar conta, só para me sustentar mesmo. Mas, em nome de Jesus, as coisas vão caminhar depois. Então, isso me trouxe uma certa paz no coração mesmo para continuar desenvolvendo ali naquele início. E não ter as costas quentes, eu acho que tem muito a ver com o apadrinhamento, mas eu acho que, no final das contas, quem faz as costas quentes somos nós mesmas aí, com a nossa vocação, com a nossa persistência, com as nossas lutas diárias e, principalmente, o resultado que a gente traz para o cliente. E eu vou fazer um adendo aqui, inclusive, que eu tenho, assim, em mente algo que me traduz quem é você, uma palavra. E essa palavra é encorajamento. Desde quando eu te conheci, quando nós fizemos a fusão aqui do escritório, eu confesso que eu te acho uma pessoa muito corajosa na sua atuação profissional, na sua vida pessoal. E eu tenho muito orgulho disso, viu? Eu até compartilhar aqui, eu acho que as pessoas que nos acompanham, que seguem no Instagram já sabem, mas eu queria compartilhar, né, nesse momento, que eu conheço a Amanda desde a época de estágio. Anos e anos. Então, essa parte que ela vai contando da trajetória, vendia isso, vendia aquilo. Eu participei de muitas fases. E ela participou da minha e eu participei da dela profissional também. Quantas vezes já, Romanel, várias coisas. Vendia lingerie. Porque tinha muita mulher no escritório, e o que eu fazia? Eu fazia a minha malinha, eu precisava complementar a minha renda, né? Na época sempre foi um salário mínimo, e aí não tinha vale transporte, então assim, mas não tinha isso de, não vou conseguir o estágio. Eu pegava, vendia lingerie pra todo mundo, fazia no parcelado. Muay, fazia lingerie, vendia semijoia, mas foi o que me desse Como eu tava vendendo também pra complementar. Como que é? Vende a janta? Tem uma... Vende o almoço? Vende o almoço pra comer a janta. Mais ou menos isso. E tem uma conquista dela que eu participei, que é uma conquista que me marca muito. Muito. Não, são várias, né? Mas essa é uma que me marca muito. Que a Amanda, ela não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Ela mal e mal sabia dirigir com a CNH dela. Mas como você caminhava? Como você se conduzia? Não, Busão, calma. estágio. Não, era busão, era busão. A minha Busão. prima já tinha um carro. Ela fez 18 anos, ela ganhou um carro. E aí, muitas vezes, ela me dava carona. Mas, olha só como Deus é bom. O escritório onde eu trabalhava era no fundo da faculdade. Então, eu saía, ficava até mais tarde no estágio, subia para a faculdade, estudava e depois, com a graça de Deus, a minha prima me dava algumas caronas, ou então eu pegava o busão ali e ia para casa no final do dia, chegava em casa aí, E aí 11 horas, meia-noite. O escritório tinha um carro, também facilitava a rotina verdade. durante o dia, mas teve uma época que ela falou assim, olha, não tem jeito, tem que arrumar um jeito de me locomover, tá difícil a situação. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vou falar com meu pai, vamos arrumar vamos dar um jeito de comprar ali uma bisoca pra você. Falei com meu pai, falei, olha, tem uma amiga minha lá do estágio, tá querendo comprar uma bis. Meu pai, tá bom, vou levantar isso pra você. E aí ele arrumou, eu nem lembro que rolo que foi que ela pagou essa bis. Porque pagou um pouco parcelado, Eu um pouco dei cheque. Cheque. Acho que foram 3 ou 4 Gente, cheques. eu vou contar pra vocês. As pessoas que faziam estágio com a gente devem saber disso. Sim. A Amanda, ela só tinha tirado a CNH de moto, tá? Ela só tinha tirado. Vocês têm noção do grau de loucura? Quando meu pai chegou com a bis, levou lá no escritório pra ela, entregou a chave, era uma bis amarela. Uma bis amarela. E a gente fazia correria com essa bis, eu e ela. Ixi, quantas Muitas. vezes? Foram, vixe. E aí, ele encostou, deu a chave e eu falei, tá, e agora? Ela falou, eu não sei andar. Eu falei, então, peraí. Dentro do estacionamento, no dia que meu pai deixou de manhã, foi o dia inteiro. De vez em quando a gente ia lá, na hora do almoço inteiro, dando volta dentro do estacionamento. E eu ensinando, não, faz isso, faz aquilo. E aí ela pegou o jeito da bis. Foi isso Sério, mesmo. foi muito engraçado Foi isso mesmo. E todo mundo, meu Deus, Lawane, como que você se mete num negócio desse? Essa menina não sabe nem pilotar a moto. E aí foi, deu volta. Chegou no final do dia, falei, olha, o negócio é o seguinte. O que você tinha que aprender, você já aprendeu. Agora é fé em Deus e vai. Gente, eu não me esqueço essa cena. Essa Amanda saiu. E é ali no fundo da Ricardo Brandão, um trânsito. E eu só sabia pedir pra Deus, falar, Senhor, deixa essa menina chegar bem. Se ela chegar e voltar amanhã, tá ótimo.
E ela saiu com essa bis. Mas essa conquista foi uma conquista tão gratificante, porque foi com o suor, assim, e foi uma coisa que hoje pra gente, né, ela comprou recentemente o carro, meu Deus, mas essa primeira conquista é uma conquista que eu não esqueço, porque foi a base de muito sofrimento em uma época que a gente não tinha nem pro almoço. Inclusive, a gente dividia a marmita. A gente não tinha nem pro almoço. E é uma das coisas que eu lembrei de falar que, assim, me marca demais. Muito, muito, muito. Conta um pouco melhor isso. Vocês dividiam o almoço, é isso? Então, quando nós fomos estagiar, a Amanda já estagiava com uma advogada já fazia um mês. E eu passei a estagiar com essa mesma advogada dentro de um grande escritório aqui. E eu e a Amanda, por termos uma origem simples, e eu acho que a nossa missão era, olha, não tem outra alternativa, gata, vamos, né, se vira e vai. Então, a gente era muito, assim, unida. Unida mesmo. Muito. De chegar, de dividir café, de dividir almoço, de dividir problema. A gente chegava, era as primeiras a chegar, as últimas a sair, fechava o escritório, almoçava junto, não tinha marmita, a gente dividia a marmita. Tinha problema no fórum de uma, outra ia e ajudava. Então, a gente, por trabalhar com a mesma advogada e ter a mesma visão de, olha, a gente tem que absorver tudo e não importa, sem reserva alguma, a gente compartilhava muito de tudo. Certo. Compartilhava do mínimo até um grande problema, até um curso de português que uma vez fizeram a gente fazer, até aprender a se maquiar, que Tudo. as pessoas, elas demoram a entender algumas coisas, eu também demorei a entender. Mas dentro do mundo do direito, dentro da advocacia, tem todo um padrão, tem todo um perfil, uma imagem que a gente precisa passar. Então, eu e a Amanda, a gente não tinha nem dinheiro para cobrir essa imagem. Não tinha. Nem para maquiagem, nem para nada. A gente não tinha essa Imagina. condição, entendeu? A gente dividia a base. Assim, verdade. de abrir, cortar a base, tirar a base, passar as verdade, gotinhas e falar, não, vamos assim. De dividir sapato, às vezes. Então, assim, a gente tinha que ir dar um jeito. Então, a gente compartilhou muito de tudo. E hoje a gente compartilha uma outra fase. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que Deus honrou a gente demais. Por tudo que a gente passou durante a nossa caminhada, né? Juntas, assim, de enfrentamento. E, assim, é só agradecer a Deus mesmo. Porque é inacreditável ver a gente hoje, da forma como a gente está, com o nosso escritório, com as nossas estagiárias, com a nossa sala, com tudo. Então, assim, é Deus nos honrando a todo tempo. E honrando pelo simples, porque tudo que a gente fazia em amor. Chegava a ser chamado de trouxa, mas a gente fazia em amor. É verdade. E isso foi retribuído de uma maneira, assim, inexplicável. E é o plantio, né? A gente plantou muito. a gente plantou Muito. De calejar mesmo. Não, foi um plantio. E era um plantio, como diz a Bíblia, de manhã e à noite, porque a gente não sabia o que daria fruto, né? Fruto bom. E, Lari, eu lembro que eu falava pra Lau, às vezes eu falava, ô Lau, traz almoço pra mim amanhã, porque... Você lembra disso? Eu falava pra ela. E a sua mãe, que no caso é a mãe dessas vossas duas excelências aqui, ela fazia um guisado. Maravilhoso. Batata doce. Nossa, manda mais. Guisado, ela fazia o guisado. E aí ela trazia uma marmita. E na época eu tava até tentando emagrecer. Ela falava assim, sabe o que você tem que fazer? Você tem que comer pra caramba na hora do almoço. E aí você não janta. Funciona. Você lembra disso, Lau? Funciona. Então, assim, várias vezes eu pedi pra ela trazer esse almoço pra mim. Porque, cara, eu não ia dar tempo. Eu não tinha recurso mesmo pra poder comprar. E é sobre isso. Sobre o plantio, eu também me recordo que na minha época de estágio, não foi nem um pouco fácil, tá? Eu tinha um estágio que era um programa do governo, eu estagiava 4 horas por dia e pagava 90% da minha faculdade. Os 10% de diferença, o que eu fazia? Eu simplesmente trabalhava na loja de móveis da minha mãe, do meu pai. Em determinado momento, eu consegui um outro estágio. Na ilicitude? Na ilicitude, não é o correto. Mas a verdade é que eu fazia estágio de manhã e estágio à tarde. E aí, o valor que eu ganhava no estágio, no período da tarde, simplesmente pagava os 10% que eu não tinha de bolsa, pagava ali a despesa de lanche, locomoção e tudo mais. E meu pai e minha mãe também sempre se esforçaram muito.
A Lau não tinha bolsa e, assim, para uma família de origem, né, tão simples como a nossa, é pesado. Naquela época, a mensalidade era ali em torno de R$ 1.500. E, assim, com todas as outras despesas, Lógico. o valor da bolsa do estágio, que em primeiro momento não dá um retorno, Não. é complicado, a conta não fecha, né? Então, assim, a verdade é que eu também estagiei muito, valeu muito a pena, não só ali por conseguir pagar a faculdade, o pequeno valor de bolsa que eu recebia, mas com toda a experiência que eu adquiri nesse tempo, que, na verdade, eu penso que é o maior ganho do estágio, né? Certamente. Essa é a verdade. Mas vamos lá, Lau, conta pra gente um pouco como que foi você tomar a decisão de deixar de ser uma advogada associada e se tornar dona do seu próprio negócio. É uma escolha, acho que é um fechamento de ciclo, sabe? Eu sempre enxergo dessa maneira. A gente tem um ciclo de início de faculdade, onde a gente vai para o estágio, a gente se dedica muito ao estágio. Aí tem um novo ciclo, que é peguei minha carteirinha agora, que você ainda tem que ter paciência, as pessoas gostam de atropelar, mas é um ciclo, é o ciclo mais importante, é o que você mais tem que ter paciência. Porque é o que a Amanda comentou, você não é nem uma grande advogada, nem uma bacharel, você não é nem lá nem cá, você está no meio do caminho. Sim. Então, para você falar assim, eu sou uma advogada, não basta só uma carteirinha. Um contexto de advogado é muito maior. Então, eu tive que ter uma paciência, sim, porque a gente sabe que um advogado associado é um pouco limitado a questão de ganhos. Mas, como sempre, eu nunca tive reserva de querer aprender. Eu já tinha filho na época, né? Na verdade, eu engravidei logo na sequência. Deus me abençoou muito, que eu tive uma pessoa muito especial na minha vida que me ajudou demais nesse meu início de carreira, que foi a Jéssica. Eu sou muito agradecida a ela, ela sabe, eu sempre falo isso pra ela. E ela realmente segurou na minha mão, porque logo eu peguei minha carteira em outubro, eu acho, novembro, no final do ano. Quando foi em fevereiro, eu descobri que eu tava grávida. E na mesma época que ela descobriu que ela tava grávida. E eu era estagiária dela na época. Então, a continuidade do meu trabalho como advogada associada foi da generosidade dela. Veio da generosidade dela e do impulsionamento que ela deu na minha vida. Então, eu tive essa paciência desse ciclo de aprender tudo até o momento que eu me dediquei muito ao escritório que eu estava. Eu amo todas as pessoas do escritório. Eu sou muito grata por tudo que eles fizeram, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu construir ali dentro, mas eu entendi que uma hora chegou um fim de um ciclo. Chegou um fim do ciclo. Eu já tinha feito tudo que eu podia fazer e eu precisava de algo a mais. Eu já estava grávida do meu segundo filho, da Maria. E aí chegou um momento que eu falei, olha, vou ter que encerrar esse ciclo e quem sabe começar um outro ciclo. Eu encerrei o ciclo nesse escritório como uma advogada associada e passado uns 2 meses eu iniciei com a Lariane, aí a gente abriu o nosso escritório, né? Ela já tinha saído do escritório, ela já estava tocando uma carreira solo ali. Falei, olha, vou também. Ela vem que vai dar certo, vai dar certo. Eu, como também não tenho muito medo de nada, a gente não tem muito a perder na vida, né? A gente já não tem tanto. Então, não tem muito o que perder, né? Não faz diferença, assim. Não tem o que perder na vida. Vamos. E fui. E eu confesso que foi um início de ciclo maravilhoso, porque... Primeiro, dentro da minha zona de conforto, né? Com a minha irmã, que a gente já tem uma parceria de longos anos, a gente se conhece muito bem, uma sociedade, a gente precisa disso, a gente tem que conhecer os nossos sócios, a gente tem que saber os limites e confiar. Então, assim, já tinha uma confiança, já tinha todo um caminho. E aí foi trabalhar, né? Foi, olha, então, aí a gente começa do zero, aí a gente começa tendo que conquistar cliente, né? Viver algo que não era vivido antes. Eu falo que há uma diferença muito grande entre você ser uma advogada associada, onde você não tem preocupação alguma, não sei fazer o seu prazo, cumprir os seus... Nossa. E você se tornar uma advogada empreendedora. Gente, é totalmente diferente, assim. E aí, a gente praticamente começa do zero. A partir do momento que a gente sai de uma advocacia como uma advogada associada e a gente mete a cara e fala assim, não, eu vou. Gente, é do zero, tá? Você tem que aprender tudo. Você tem que aprender a contratar as pessoas, coisas que você não fazia antes, né? Sim. Você tem que aprender a contratar pessoas, você tem que aprender a procurar onde trabalhar, você tem que aprender coisas que você não tinha preocupações antes. E eu me lembro muito, gente, nossa, isso é uma coisa clássica. Quando eu era advogada associada, eu julgava muito o fato de, olha, poxa, feriado prolongado, né? A gente poderia não trabalhar. Eu julgava, confesso, e peço perdão por isso. Eu julgava muito, poxa. Coisa, eu acho.
Né? A gente podia emendar ali, né? Poderia ser assim, poderia ser assado. Como se fosse fácil. E hoje, no meu escritório, eu vejo e falo, não, realmente, assim, tem coisa que não dá, gente. Dá pra emendar sempre. Tem coisa que não dá, não comporta. Então, assim, é uma visão completamente diferente. E eu acredito que o fato de não ter reservas em nada, né? Não tem reserva com nada. Eu vou ter que limpar o chão, eu limpo, né? Vou ter que... Varrer o quintal. Varrer o quintal, vou varrer, vou ter que... Então, Varrer assim... as folhas lá. Isso me ajudou muito, né? E eu até vou compartilhar essa história porque merece, tá? Eu, a Lara e a Amanda, quando começamos a sociedade, nós começamos no prédio, né, na fusão, né? Depois, né, da fusão. O prédio era o escritório que era só da Amanda. Com meses, acho que foi questão de 9 meses, não comportava mais. Foi. Não comportava mais. nossa Ficou equipe. muito pequeno. A gente já estava dando grandes voos. E aí, vamos procurar um novo local. Procuramos esse novo local. Não, vai encaixar a nossa financeira, a dona Lariane, aqui. Não, vai assim, vai assado, vai... Tá bom, vamos todo mundo. Tá bom, só que a gente esqueceu que um novo local muda completamente a dinâmica de tudo. Nossa. E aí, não tinha alguém para limpar este local. Quem acompanha no Instagram já deve ter visto. Pois fizemos uma escala entre Aquele as vídeo sócias. épico, né? Fizemos uma escala entre as sócias. Segunda, quarta, sexta, fulana. Terça, quinta, Beltrana. Outra semana. E tinha uma escala. E era rigorosamente seguida essa escala. Chega a primeira, Não arruma, organiza o faltava. escritório, faz o café, nanana. Graças a Deus, as nossas assistentes sempre são muito parceiras. Sempre ajudaram na boa vontade, com todo o amor do mundo, né? E aí, mas assim, tinha limpeza pesada, gente. Banheiro, varrer quintal. E lá no nosso escritório tem uma bendita de uma árvore abençoada. E essa árvore, ela cai folha ou ela cai folha. É o tempo todo. Caindo folha, caindo folha. Varre É de sempre manhã. outono, sempre outono. Sempre. Não tem outra, E é né? Não outono. tem. E era um bendito do dia da dona Lariane, pá. Eu já tinha passado por essa árvore morrendo de raiva, mas engoliram seco. A Amanda passou pela limpeza do escritório, depois chegou o dia da Lariane. Fazer a limpeza geral do escritório, pois ela catou essa vassoura. E era um dia que ventava tanto. E a pessoa Nada, que tem parecia- zero intimidade com os serviços do lar, ok? Parecia um redemoinho, parecia que tinha vários O Saci Pererê dando volta. E ela varria, e quanto mais ela varria, mais folha caía. Pois essa menina ficou no nervosismo. Eu vou contratar. Eu vou Não, comprar, eu quero vou saber. isso aqui não tem a menor condição, Brasil. Isso aqui não tem jeito. Não. Segunda-feira eu vou resolver isso. Isso aqui não tem jeito, eu não consigo ficar varrendo isso aqui. Nossa, vento. Eu varro pra um lado, o vento bate pro outro. Gente, isso foi épico toda vez que eu Não, vejo mas esse fala vídeo. sério, cheia de prazos pra cumprir, vários clientes me mandando WhatsApp. E aí é uma coisa que eu acho muito importante também, a gente saber delegar. Com É certeza. algo que E a gente aprende, né? Que na caminhada da advocacia autônoma ali, a gente vê que a gente não dá conta de tudo. É Não. claro que em primeiro momento a gente faz tudo, o que tiver que fazer até hoje, a gente senta e faz, Sim, tiver que com lavar o banheiro, eu vou certeza. lavar do mesmo jeito, se tiver que, né, marketing e tudo mais. Pintar o que tiver que calçada, fazer, Pintar calçada. trocar refletor, não Sim, tem? qualquer uma de nós aqui, a verdade é que a gente dá o sangue pelo Sim. nosso escritório. Mas eu acho que essa parte de delegar é algo que, em primeiro momento, a gente não assimila bem, mas com o passar tempo. dos tempos, a gente vê o quanto isso é importante. É que a verdade. gente delega alguns serviços para a gente alcançar outros que dependem mais da Com nossa certeza. atenção, né? Mas Pois não deu. Meio-dia essa menina apareceu com uma bênção lá. Claro. E agora a gente tem uma pessoa que nos ajuda, que serve café. Faz E um cada tempo, né, dia Lau? já faz um bastante tempo. tempo. 2 anos? 2 anos. Bastante 2 anos? tempo. É. Bastante anos tá no prédio. tempo. Bastante Sim. tempo. Então, assim, são ciclos, né? A gente vai vivenciando ciclos. Mas eu gostaria aqui de puxar uma linha, que é o seguinte. As pessoas, elas olham a nossa vida no Instagram e só vê o êxito, né? A foto bonita, o despacho feito no juiz. Nossa, aquela advogada... Mas, gente, para chegar nesse ponto de você conseguir ter o seu escritório, ter a sua sala, ter a sua equipe, ter as suas sócias, ter os seus honorários, depende de muito plantio. E a gente entrevista sempre pessoas, né? E eu vejo muito isso. As pessoas, elas têm uma certa dificuldade em plantar. A gente precisa plantar. A gente planta. Até hoje a gente planta, tá?
Nós 3 somos sócias, nós temos o nosso escritório, temos a nossa equipe, mas a nossa plantação, ela ainda é árdua. A gente ainda acorda muito cedo, a gente vai dormir tarde, a gente atende cliente o tempo todo, dá conta de guri, dá conta de cliente, dá conta de, né, da equipe, dá conta de coisas, assim, a gente abraça o mundo no empreendedorismo dentro do plantio ainda, Sim. sabe? Então, assim, para chegar num bom resultado, eu tenho referências maravilhosas, eu tenho, né, a Thelma, para mim, é uma grande referência, né? Tem grandes nomes na advocacia, que a gente sabe que o plantio delas foram, assim, sem reservas, Também. árduos, e hoje elas conseguem colher os frutos dela. Então, assim, é um plantio, e isso é uma coisa que não pode deixar de lado. Sim. Eu confesso que, assim, vendo aqui vocês contarem isso, eu me recordo do meu início na advocacia. Eu passei na OAB no 9º semestre, o mesmo momento em que apresentei TCC, aquela loucura toda, Horrível. né? E aí, o que acontece? Eu, por conta ali, né, da minha bolsa, eu sempre estagiei em órgão público. Uhum. Então, eu não tinha a vivência da advocacia no pelo, né? E aí, simplesmente, ok, formei, tudo certo, peguei minha OAB, nunca tive uma DP na faculdade, em 10 semestres, sempre fui uma aluna de excelência com muito orgulho. E aí, a verdade é que eu peguei a carteirinha, e agora? O que eu faço? Eu tive a oportunidade de estagiar no mesmo escritório que elas estagiaram, inclusive. E aí, no primeiro momento, eu era simplesmente uma estagiária com carteirinha. É isso mesmo. Na época, o salário mínimo era em torno ali de R$850. E eu iniciei a minha advocacia ganhando R$850 por mês, além de umas peças, umas comissões. É isso A mesmo. minha sorte é que ali dentro daquele escritório, eu agarrei todas as oportunidades. Eu simplesmente, como vocês, eu aproveitei cada momento. A Isso. primeira audiência que eu fui fazer, eu não tinha experiência nenhuma. Pois eu entrei na internet e coloquei audiências, como se faz uma audiência. E aí, simplesmente, vi vários vídeos, comecei a fazer. A equipe, na verdade, na época, apoiava muito a gente nesse início de carreira. E simplesmente fiquei em torno de 10 meses naquele lugar, que eu consegui extrair tudo, assim, naquele primeiro momento que eu precisava. E aí, chegou um momento que eu falei. Quando eu saí, inclusive, eu já não ganhava mais esse valor, tá? Porque eu me dediquei bastante e consegui alcançar ali outros patamares dentro do escritório. Mas, o que acontece? Eu simplesmente parei e olhei e falei, gente, aqui não me cabe mais. Eu acho que eu consigo alcançar algo diferente, eu consigo trabalhar o meu nome, eu pretendo ganhar melhor, ter uma liberdade territorial. O que eu quero é além disso. E aí, foi quando eu decidi abrir o meu próprio negócio. Eu saí um ano antes, né, Lau, do que você do escritório. E ali, naquele primeiro momento, eu ainda não conseguia me bancar. Só com o exercício da minha advocacia. O que eu fiz? Pois eu fui vender cabeceira, baú para o meu cunhado. E aí, era tudo venda online, ali no começo da pandemia. Eu atendia em cowork, entende? Tudo que eu fazia, eu lembro que eu fiz um atendimento ainda na minha casa. Que eu fechei um contrato de mais de R$150 mil dentro de casa. Sim. E assim, com clientes incríveis. Mas foi aquele meu primeiro momento. E eu simplesmente passei para a gente alcançar voos mais altos, né? E faz parte da jornada. A gente aceitar que no começo a gente tem ali algumas limitações financeiras, a gente tem muitas dores, muitas dificuldades, a gente não sabe como atender o cliente, mas se a gente se dedicar, dá para desenrolar. E assim, tem que ir com medo mesmo, porque a gente nunca vai ter uma condição. Até hoje, tá, gente? Até hoje existem coisas que a gente nunca fez na vida, mas é que assim, é na coragem mesmo. Eu acho que um grande ponto aí da advocacia é o atendimento de cliente. Quando você vem de advogada associada, de um escritório grande, como as 3 vieram, é o atendimento de cliente. E o que você precisa fazer para poder conquistar mais clientes. Eu acho que isso é muito limitado quando você é associada. Uma vez eu ouvi uma coisa que dizia assim, não construa sua casa no terreno do vizinho. Então, assim, o que eu pensei foi o seguinte, quando também eu resolvi sair, eu não via
possibilidade de sociedade, onde eu estava no momento, embora eu seja extremamente grata, tive muitas pessoas que me ajudaram muito. Eu sempre soube agarrar as oportunidades também. Então, como eu disse, eu não tinha ressalva nenhuma, eu nunca disse um não para minha ex-chefe. Então, eu também me dedicava muito àquele momento. Mas quando eu decidi sair, que eu falei, e agora, né? Onde que eu busco cliente? Como é que eu vou fazer? Como é que vai? Como é que eu vou fazer uma reunião? Eu acho que tudo isso faz parte. Então, não construir a sua casa no terreno do vizinho, se você continua como associada durante 20 anos, você vai sair e, geralmente, você começa do zero. Sim. Se você demorar 2 anos para sair, para deixar de ser associada, você vai começar do zero. Então, quanto mais você demora, você vai partir do mesmo ponto. Porque você ser associada e você ser sócia é uma coisa completamente diferente. E você vai estar sempre começando do zero. Então, assim, se você é 10 anos associada, pensa em começar a empreender na advocacia, começa logo. Porque quanto mais você demora, o caminho é o mesmo, o aprendizado é o mesmo, os perrengues são os mesmos, as dificuldades, assim, óbvio, né, do aprendizado, do empreender. Então, quanto mais você demora para sair, mais você está retardando o seu crescimento no empreendedorismo. Amanda, traz aqui pra gente, aproveitando essa oportunidade, traz aqui pra gente um pouco da realidade. O que você enfrentava, sua realidade financeira como advogada associada e como hoje como advogada dona do seu escritório. O que você tinha ali de remuneração? Qual que é a diferença? Olha, quando a gente é associada, os ganhos são limitados, tá? Então, por exemplo, a gente tinha essa dificuldade de atender clientes sozinhos. Era uma ciumeira, era um negócio, era um empreendimento, assim, totalmente descabido. Então, a gente tinha essa dificuldade de atender porque, assim, quando você é advogada júnior, você não tá pronta, mas que hora que você vai estar pronta? Se você, quando você fica pronta? Quando você faz várias vezes e aí você tá pronta. Tanto que quando eu deixei de ser associada, eu tava pronta. Dentro da capacidade de uma advogada júnior. Então, assim, é muito limitado, tá? Os ganhos. Inclusive, tenho várias amigas que trabalham em grandes escritórios e aí a gente vai conversar sobre escritório massificado. Você, geralmente, tem um teto ali que você ganha. Você tem ali, muitos advogados são CLT, não era o nosso caso, tá? Porque nós éramos associadas, então a gente não tinha CLT, a gente não tinha férias, a gente não tinha FGTS, não tinha férias, não tinha nada. Era, né, na garra mesmo. Então, assim... Com o maior objetivo, aprender a advocacia no pelo. Esse era o objetivo, porque não era, enfim, nada disso. Então, assim, é muito limitado o ganho, é limitado o seu alcance, principalmente falando em prospecção de cliente. E quando você vai... assim, eu falo isso para muita gente, sabe? Nessas campanhas de OB aí, que eu converso muito com advogado júnior, eu digo, não tem comparação. Não tem comparação. Não tem comparação. Porque quando a água bate na bunda, minha amiga, o negócio você tem que andar. Então, assim, você vai... Ai, mas quando você é associada, parece que você fica ali meio vergonhada, meio engessada. Mas, filho, você me dá logo esse negócio aqui que eu vou resolver pra você. É um processo do Detran? Me dá aqui que eu vou resolver, me dá... E aí você vai cobrando, e aí nem que você cobre pouco. Nem que você cobre pouco, mas você consegue um montante, né? E outra, é com o seu próprio esforço. É com o seu próprio controle, com o seu próprio recurso, com a sua própria possibilidade técnica. Então, assim, em questões de ganho... Eu digo, vá trabalhar para você. Eu busco estabilidade. Então, você vai fazer um concurso público. Rende mais. Não. Vai fazer, vai estudar aí, vai passar num concurso. Mas eu quero ganhar fixo, tá? Você vai ganhar 7 conto fixo aí, durante a sua carreira. Se você é assim, nossa, super top, você vai ganhar 14, 15 mil em um escritório. Vai trabalhar para você, ou então vai estudar para um concurso público. Não quero ter responsabilidade com o cliente. Caramba, daí é difícil, né? Não, é complicado. E fala para mim uma coisa, em percentual, qual que é o costume? Quando você é advogada associada, você leva um cliente para o escritório, o que é usual? O que você ganhava do percentual de ganho ali, de honorários daquele cliente que você levava? Para ficar mais claro para o pessoal. Tá. Olha, sempre foi muito difícil, porque assim, primeiro, a gente tinha essa limitação de captação de cliente. Né? Então, a gente tinha medo, na verdade, de captar cliente.
A gente não tinha esse incentivo de captar cliente, porque era uma ciumeira danada. Tá? Embora seja, né, fosse um escritório grande, tinha muito ciúme ali envolvido, muito melindre, muito, enfim, isso era uma parte ruim. E então a gente já tinha essa limitação de captação. Quando a gente levava um cliente, a gente, por exemplo, 100% do contrato, quando você era advogada júnior, você ganhava 25% do cliente que você levava. Porque o resto era pelo nome do escritório, pelo controle administrativo, enfim, tudo que uma empresa precisa. Então, assim, o seu percentual ganhava um salário mínimo, tá? Na época, ganhava peça, então você tinha que se matar de trabalhar para conseguir formar essa planilha para ganhar, assim, minimamente razoável. Não, razoável assim, não é razoável. Nunca ganhei o piso. Nunca ganhei o piso salarial. Não pagava o piso na época. Então, era um salário mínimo. E mais peça e mais um cliente ou outro que você levava, tendo em vista essa limitação e esse milindre que era de captação de clientes, ciumeira. E então, assim, era absurdamente... Sei lá, eu acho que eu tirava, sei lá, uns 3 contos. Quando eu ganhava, eu acho que quando advogada júnior, eu acho que o máximo que eu ganhei, porque eu viajei, quando eu viajava eu tinha diária, porque eu passava o dia inteiro fora. Enfim, as peças, eu acho que e eu tinha ganhado uns honorários de um inventário. Acho que o máximo que eu ganhei foi 6 e pouco, assim, foi o ápice de 2, 3 anos que eu fiquei, acho que 2 anos que eu fiquei como advogada associada. 2 anos e meio eu fiquei, mais ou menos. Então, assim, esse foi o meu ápice e isso era o máximo, assim. E foi totalmente a contragosto, assim, sabe? Então, enfim, era sempre uma brigadeira por planilha. Chato. E sabendo, assim, da nossa realidade, a verdade é que hoje a gente ganha, assim... muito mais do que a gente ganhava como advogado associado. Então, assim, se isso de alguma maneira pode incentivar pessoas que estão aí, né, pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Olha, financeiramente, ao menos para mim, para nós, com certeza. A advocacia autônoma nos trouxe uma vantagem financeira muito maior. Eu pude comprar o carro dos meus sonhos. Sim. Depois que eu me tornei dona do meu próprio negócio, sim, eu tive possibilidades que jamais, como advogada associada, eu teria, tá? Sendo bem sincera, eu fico bem, assim, chateada quando eu vejo aquele pessoal falando, a advocacia ela já está saturada. Meu bem, a advocacia não está saturada. O problema é que ela exige coragem, ela exige muita dedicação, ela exige que você vá, corra atrás, que você tenha coragem de despachar com o juiz, que você tenha movimentações ali de forma a beneficiar o seu cliente. Então, assim, a verdade é que a advocacia ela não está saturada, a advocacia ela é capaz ainda de proporcionar carreiras de muito sucesso. Não é só para aquelas pessoas que já estão ali com o nome feito, não. Porque nós começamos do nada, nós viemos do nada, nós não tínhamos nome e hoje a gente tem uma plataforma, as plataformas, na verdade, redes sociais, que são vitrines do nosso negócio. Nós temos muita captação por meio das redes sociais, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas vão se conectando com a nossa história de vida e se tornam clientes. A gente costuma converter muito pelas redes sociais. Então, assim, você que ainda é um advogado associado, comece a trabalhar ali a sua imagem, comece a se programar para esse momento da partida. Ela é dolorosa, mas muitas vezes, se você tem sonhos para alcançar de uma carreira bem-sucedida, construindo o seu próprio nome, a verdade é que o quanto antes, como a Amanda disse, você sair desse modo associado é melhor. Essa é a verdade. Uma coisa que eu acho que me veio para falar aqui, lá dentro do escritório, nós conversamos muito com as meninas, né, que trabalham, né, com a gente, e a gente sempre conta isso para elas. Gente, plantem. Mas é pelo dinheiro, hoje a gente não consegue ganhar dinheiro, mas conforme você for plantando, conforme você for conseguindo ter experiência, conforme você for sabendo, olha, se eu for com tal juiz... Hoje a gente já tem essa habilidade, e foi através de plantio, não foi ninguém que veio e nos contou. Hoje, tanto eu, quanto a Amanda, quanto a Lara, a gente consegue, dentro da nossa área, saber qual é o entendimento de cada juiz. A gente sabe o nome de cada juiz, a gente sabe o nome... mas vocês... Como que vocês descobriram? Entrando no site do TJ lendo? Não!
É indo lá Tirando mesmo, a bunda da cadeira. tirando a bunda da cadeira. Hoje a gente tem conhecimento em cartório. Do quê? De levantar. Ah, não, daqui que eu vou resolver. Põe debaixo do bracinho, tira a bundinha da cadeira. No balcão, meu bem. Esquentando barriga no balcão. Ah, mas a gente tem resultado, bons resultados, mas é na base do enfrentamento mesmo ali da briga. E essa faz parte do plantio, sabe? A gente conversa muito com as meninas sobre isso e é uma coisa que, né, a gente está trazendo aqui para conversar com vocês. Não tenham preguiça. Não tenham preguiça. Não tenham medo de fazer nada. A Amanda falou, é um processo do Detran. Mas a minha vida vai ser neste processo. Eu vou resolver. Ah, é uma briga de vizinho. Daqui que eu vou resolver. Eu me lembro, o meu primeiro processo na área de família foi uma ação do meu primo. O escritório que eu trabalhava não atuava na área de família. E o meu primeiro processo, que foi o que me levou para a área de família, foi um processo do meu primo, uma briga de guarda, pois eu falei pra ele, ele tinha ido em vários advogados e ele não tinha ouvido o que ele gostaria de ouvir. Sabia muita coisa sobre a área de família? Não sabia, gente, não vou mentir. Eu estudei na faculdade. Mas o que fez o diferencial para eu conseguir um bom resultado no processo foi a dedicação em estudar literalmente o caso e falar, eu vou ganhar e eu vou dar um jeito de reverter, sentir a dor do cliente. Então, não importa se é pouco, se é muito, o que importa é, você precisa se dedicar. Você precisa fazer com que aquilo seja a situação da sua vida. Até hoje a gente tem casos, eu choro com casos. Tem casos que eu desdobro. Ontem mesmo eu fiquei até tarde em cima de um caso que pra mim é muito doloroso. A Amanda também tem essa perspectiva. A Lari também, a gente se doa muito pra vir o retorno. Então, a gente pensa no retorno, mas a gente tem que pensar no plantio e no tanto que você vai se dedicar. O tanto que você se dedica a alguma coisa é o que o mundo te devolve, é o que Deus te retorna. Eu acho que a advocacia, empreender na advocacia, requer muita dedicação, sabe? É a entrega sem ressalvas, você tem que ser ousado. Você tem que ser ousado. Se venda o tempo todo, vai para cima, estuda. Não tem dinheiro para pagar a pós-graduação. Primeira coisa, vai empreender na advocacia, o que você vai vender? Qual que é a tua área? Que área que você tem afinidade? Que área que você vai estudar? Você vai se aprofundar? Como é que é? Sabe? E assim, é entrega, é ousadia. Ah, não sei gravar vídeo. Começa. Ah, mas eu não... Ai, nossa. Oi, gente, vim aqui falar, tô morrendo de vergonha. Para aí. Só vai. Ninguém nasce pronto pra nada. Mas pra advocacia, especificamente a nossa advocacia, que é sem apadrinhamentos, requer muita entrega sem ressalvas, sem mimimi, sem coragem, meu amigo, coragem, sabe? E assim, eu vejo que a gente tem isso. Eu vejo que a gente pega o osso e não larga o osso, né? Eu acho que isso, assim, para a advocacia, a gente tem que ir lá, tem que falar com o promotor, se tem que falar com o juiz, se tem que falar com a parte, se tem que lidar com um cliente difícil. Eu acho que a gente faz isso o tempo todo. Se tem que fazer uma reserva de emergência, se tem que contratar mais pessoas para a equipe, se tem que... Não, vamos fazer uma campanha aqui, vamos gravar um podcast. Ousadia. E, assim, Campo Grande, a gente costuma dizer isso, Campo Grande é uma fazendinha. Verdade. Sabe? A gente vê aqui, por exemplo, São Paulo. Para você se destacar em São Paulo, é totalmente diferente. Só que uma coisa que nos diferencia muito, os nossos clientes, as nossas clientes, eles interagem com a gente o tempo todo. Então, são pessoas, né, que, claro, a gente atende muito desconhecido, mas geralmente também é indicação de quem a gente já prestou um serviço que nos indica para outras pessoas. Então, assim, essa identificação com a gente e esse atendimento humanizado em todas as áreas do escritório, essa pessoalidade e esse atendimento personalizado, eu acho que nos leva a outro patamar e nos destina aí para outros caminhos. Tá, e me fala uma coisa agora, Amanda. Qual foi a maior vitória jurídica mesmo? Qual foi a maior decisão, o maior caso que te falou assim, cara, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo o que eu amo? Porque eu como
né, convivo com elas diariamente, eu vejo que nós somos vocacionadas pela advocacia, nós amamos a advocacia. Não me vem com essa, eu vou estudar para concurso público. Confesso que no começo da faculdade, eu pensei sim em estudar para concurso público. Inclusive, é bem seu perfil, tá? Você que gosta da planilha, odeia um alto e baixo, essa aí, minha filha, mas o controle do eu confesso para vocês que eu pensei sim, mas a advocacia, ela é algo apaixonante. Nos primeiros meses ali que eu comecei a estagiar com carteirinha na mão, meu bem, eu falei, não, aqui eu estou no caminho certo, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E isso me traz uma satisfação tamanha que, chegando no podcast, recebi, minha assistente me mandou a decisão que eu estou há 2 dias buscando. E assim, isso me traz uma felicidade que eu falo, gente, agora eu estou no caminho certo, é isso aqui mesmo. Eu quero saber de você, Amanda. Qual foi o grande caso da sua vida que você conseguiu uma decisão e te fez ter a certeza? É isso que eu amo fazer. Olha só, eu atuo muito, eu e a Lau, a gente atua muito junto, porque ela atua na área de família e eu atuo na vara de violência doméstica. Então, a gente sempre ali está caminhando nos mesmos casos, porque, infelizmente, muitas vezes no direito de família está envolvido aí as delegacias especializadas, seja DPCA, ou seja, a DEAN, que a DPCA é a Delegacia da Criança e do Adolescente, né? E a DEAN, a Delegacia da Mulher. A gente caminha muito junto. Mas a gente vê o direito, Lari, mudar muito. Principalmente nesses processos. Sabe? A gente vê a legislação mudando, a gente vê, por exemplo, o julgamento por perspectiva de gênero. Nossa. Sabe? Para mim, uma decisão que eu tive, assim, que, sinceramente, eu fiquei muito emocionada, que fez jurisprudência no Mato Grosso do Sul, foi de uma desembargadora, foi no Tribunal de Justiça, foi de uma desembargadora, que é muito atuante, inclusive, no direito das mulheres, e ela reformou uma decisão de primeiro grau, tá? Julgando por perspectiva de gênero. Então, ela pegou aquela situação, ela reverteu para qual que era ali o contexto daquilo. Então, assim, por que tinha que ser diferente? Por que aquela decisão tinha que ser reformada? Porque, olhando pelo julgamento de perspectiva de gênero, o que aquela mulher estava falando tinha que ser diferente, tinha que ser visto de uma maneira diferente. Então, ela tinha direito a alguns benefícios que, eventualmente, em outro momento, ela foi conduzida a acreditar de uma outra forma. Vulgo violência doméstica, na época, violência psicológica, na época não tinha o crime de violência psicológica. Então, esses, por exemplo, nessa época, era julgado no juizado. Nossa. E uma coisa tão grave. Sabe, no juizado, por exemplo, violência doméstica ia para o juizado. Ainda tinha essa possibilidade. Então, a gente vem caminhando nesses processos e quando a gente alcança... para mim, foi uma decisão técnica, mas muito emocionante, porque eu nunca tinha visto nada assim no Mato Grosso do Sul. E eu fiquei muito, muito, muito orgulhosa. E você, Lau? Conta pra gente um caso que Nossa, te emocionou. São Dentre tantos. os São diversos tantos. casos, me conta algo que te fez, assim, realmente... pensar, se colocar no lugar do cliente, né? Na dor. Assim, questão de emocionar, é difícil eu falar um caso. Nós temos vários casos, assim, que mexem muito. Mas tem um especial que eu trabalho com a Amanda. A Amanda cuida da parte criminal e eu cuido da parte de família. De uma pessoa incrível, uma cliente incrível, que ela chegou lá no escritório tem 2 anos, eu acho. Mais ou menos isso, o processo dela. E ela chegou devassada, assim, destruída. Aparentemente, assim, a primeira reunião com ela, eu acho que eu demorei umas 5 horas, porque eu não conseguia entender o contexto do processo para fechar o contrato, tá? Nossa. Então, assim, muitas dores, muitos lamentos, achando, né, uma visão machista, né? Ai, eu não vou conseguir pensão. Ai, na vara de violência doméstica não vai dar em nada. E aí a gente trabalhou tanto nesse caso. E a primeira, eu entrei com uma ação, para você ter uma ideia, a minha ação, ela pede desconstituição do poder familiar, que é uma coisa muito grave. Muito grave. Não é fácil. Ela pede guarda unilateral, né? Nem tinha guarda unilateral por causa de violência doméstica, era bem recente ali, né? E a pensão,
uma pensão equivalente com o que o pai ganha, mas a gente não tinha muita comprovação. Então, assim, e eu trabalhei muito nesse caso, e quando eu consegui a primeira decisão, que foi uma pensão que veio basicamente o que eu pedi, e que eu chamei ela, falei, vem cá, olha aqui, deixa eu te falar. Você lembra que você chegou daquele jeito? Porque ela saiu destruída do relacionamento, sem profissão, porque no decorrer do relacionamento ela acabou tendo que sair da profissão dela. Ela teve que recomeçar a vida do zero e totalmente traumatizada, destruída, acabada, né? Muitas conversas com ela e quando eu cheguei e entreguei essa decisão para ela, você se lembra? Então, tá aqui, ó, a gente conseguiu guarda unilateral, provisória, né? O processo ainda corre. E sabe a pensão que você achou que não ia dar pra então, tá aqui, eu consegui pra você. Deu tudo certo, Deus tá honrando a gente. E eu quero que você honre a gente de volta. E foi uma conversa muito difícil com ela. Eu lembro que até eu falei pra ela assim, sabe esse ciclo que você vivenciou? Então, a sua casa, o seu corpo, a sua mente, ela tá como se fosse uma enxurrada. Como se você tivesse passado, como se você estivesse aqui da UAN e tivesse chovido o rio, tivesse subido e aquilo ali tá um lamaçal. A sua vida tá assim hoje. E eu tô aqui com a Amanda, tô aqui com o escritório e a gente vai te ajudar. E o que a gente vai fazer? A gente precisa que você comece a limpar esse lamaçal. Tá aqui, a gente tem uma pensão, você vai se organizar, você vai começar a trabalhar, você vai arrumar uma casinha pra você, você não vai ficar... E esse pontapé inicial... Foi uma virada de chave. Eu sempre converso com ela, porque eu amo ela, de paixão. Eu amo todos os meus clientes. Ela é uma que eu amo demais. E ela fala sobre isso, sobre essa virada de chave. Essa decisão é uma decisão que me emocionou. A gente anda tendo muitas vitórias na vara de violência doméstica, nesse caso também. E é um caso que até hoje ele me sustenta a lutar pelo que eu acho justo. Pelo que eu acho certo. Sem medo. E sem melindres em dizer, eu acredito que, além da parte, né, jurídica, essa parte de amparo emocional, de conduzir a pessoa, ela chegar de um jeito... Hoje ela já tá outra, tá? Como ela tá gata, maravilhosa, trabalhando, super evoluída, tá, assim, com uma outra cabeça, outra pessoa. Ela não conseguia andar. Se reestabeleceu profissionalmente? Super. Ela tá caminhando super bem. Ela não conseguia, gente, pra vocês terem uma ideia, nós precisamos ir na DEAN registrar um boletim de ocorrência. Ela tinha medo. Ela trocava o chip do celular, porque ela tinha medo de perseguição. Não, hoje ela já tá num outro nível. Então, essas coisas de a pessoa chegar lá, a mulher chegar lá de um jeito, a gente conseguir dar uma chacoalhada. E ela ir caminhando e sair de... Isso é o que mais me motiva e é o que mais me emociona em todos os meus casos. Bacana, muito bacana. Amanda, eu quero que você me fala, qual o conselho que você daria para alguém que está hoje ali finalizando a faculdade, pensando em iniciar na advocacia, ou então está nesse momento, deixa de ser advogado associado ou não? Me fala um conselho que você daria para alguém que está no começo. Olha só, é o que eu sempre falo, inclusive, assim, na verdade, eu já dei muita aula de cursinho preparatório para a OAB. E eu sempre falei, gente, começou a fazer faculdade de Direito, investe em estágio. Isso é indispensável. Estágio é indispensável. E não vai para o estágio com mimimi, não vai pensando que é retorno financeiro, não vai achando que você vai ganhar rios de dinheiro no estágio. Esse não é o objetivo. O objetivo é você extrair conhecimento desse estágio. Então, escolha na faculdade, escolha um bom escritório, um escritório que seja uma referência para você, um escritório que tem tantos escritórios bons em Campo Grande, por exemplo, tem tantos escritórios bons Brasil afora que você pode se candidatar para uma vaga. Então, pega a área que você gosta, vê a postura daquele escritório e se dedica sem reservas para esse estágio. Formou, eu acho que você precisa aprender a advogar. Então, eu não digo para você, olha, saiu da faculdade e já vai logo estagiar, já vai logo empreender, sabe? Assim, se eu pudesse, eu diria, vá passar um tempo em um escritório grande, também na qualidade de advogado ou advogada, para você ver como é que é. Mas tem que ser um escritório que você admira. Tem que ser um escritório que você se espelhe, que você olhe e fala, nossa, que bacana essa atuação, sabe? Sim. Então, assim, eu diria, para fazer isso, para fazer um pós-estágio em um escritório grande, até você tomar confiança,
tá? Até para você ter confiança de fazer uma peça sozinho, até você ter confiança de fazer uma audiência sozinho, porque isso também não é fácil, isso dá bastante medo. Mas quão logo você se sinta minimamente confiante, monte seu escritório. Mas nessa escolha, você falou, escolha um escritório que você admira, um escritório grande. Como seria esse escritório? De massa? Não. Eu acho que precisa ser um escritório, não pode ser um escritório massificado, porque o escritório massificado você trabalha como formiga. Você não, exatamente, você não consegue, por exemplo, tocar um processo do começo ao fim. Você toca ele por partes. Isso não vai te adiantar nada. Então, assim, você quer montar um grande escritório massificado? Daí você vai, né? O que é muito difícil, porque geralmente os escritórios de massa, para quem não sabe, são grandes clientes, geralmente bancário, geralmente, enfim, telefonia, que você tem esses grandes clientes e você precisa atuar dessa maneira. Mas você precisa atuar no escritório das áreas que você tem afinidade, mas que trabalhe de uma maneira boutique, de uma maneira que você tenha proximidade desse cliente, que você tenha, por exemplo, a oportunidade. Hoje as nossas estagiárias, elas atendem junto com a gente cliente. Elas têm possibilidade de atender sozinha cliente, se elas quiserem. Inclusive, a gente tem isso, tá? A gente dá essa oportunidade porque é muito importante. Então, assim, um escritório, uma banca que você considere, né? Que atue nas áreas que você gosta, que você tem afinidade, mas que você consiga, por exemplo, tocar um processo do começo ao fim. Sim. Sabe? Pegue um processo, olha, vou fazer uma inicial, vamos lá pro processo civil. Vou fazer uma inicial, vou fazer uma contestação, vou fazer uma impugnação, uma contestação, vou fazer um embargo, vou fazer um recurso, vou fazer um agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça, vou fazer, sabe? Vou fazer um recurso especial. Você precisa pegar um processo do começo ao fim. Se for num escritório massificado, não vai conseguir. Então, assim, pega a afinidade, passa um tempo. Você também pode ousar, né? Você pode ousar. Olha, sou ousado, quero uma vaga aqui no seu escritório. Sim. Pode Adoro te levar, quando eu recebo mensagens pode te assim, levar para um outro lugar. vaga. Por exemplo, a gente adora receber mensagem assim de gente que se candidata para trabalhar no escritório. Então, assim, seja ousado, vá passar. Você é bom, você quer se dedicar sem ressalvas para essa advocacia que vai te dar muito depois, tá? Então, assim, se dê por aí, sei lá, um ano depois, vai embora. Pega o que você tem. Esteja minimamente confiável, porque você também não pode sair por aí advogando e colocando seu cliente em risco. Obviamente, nunca faça isso. Então, já tem minimamente uma experiência, vai empreender. Sobre montar sociedade ou não, eu acho que isso é pauta para um outro dia. É super interessante também. Eu acho que a gente tem uma opinião aqui bem legal sobre isso. Mas hoje eu já sou do que ninguém ganha dinheiro sozinho, tá? Sim. Então, empreender na advocacia requer muita coisa, várias áreas, e você, como a minha sócia já disse, não consegue fazer tudo sozinho. Então, assim, pense bastante até numa sociedade e vá empreender, vá ser ousado, vá se dedicar sem ressalvas, dê para a advocacia que, com certeza, ela vai te dar um retorno muito bom. Sim. O que eu penso a respeito disso? Uma dica para quem está ali naquele, né, finalzinho de faculdade. Esse momento, sou associada, pretendo empreender na advocacia. Comece o quanto antes, façam bons relacionamentos, que eu acho que faz muita diferença. No começo ali, é normal a gente, né, ter um certo medo, algumas dúvidas. É muito bacana você ter alguém para compartilhar isso, alguém para trocar ideias. Eu acho que você tem que ser dedicado para pesquisar jurisprudência, para ir. Eu já tive diversos momentos que, antes de peticionar no processo, devido ali à complexidade da demanda, a situação em si, eu fui no próprio gabinete do juiz conversar. Eu pedi orientação para a assessoria. Olha, o caminho é esse, eu pretendo produzir uma prova assim, e o momento é dessa forma. Qual a sugestão? Como têm sido as decisões aqui? Eu acho que é muito bacana você ter essa humildade para você buscar as melhores soluções jurídicas para o seu cliente e também você já desenvolver, sabe? Desenvolver na advocacia, formar jurisprudência, porque assim, o advogado, ele todos os dias busca uma decisão e o que eu busco é fazer jurisprudência. Se o cenário está nessa forma e o meu cliente precisa de uma decisão diferente, meu bem, não sou eu que vou dizer para ele que aquilo ali é impossível. Eu gosto de passar expectativas reais. Eu acho que nós precisamos ser honestos. Mas se ele necessita, aquela ali é a única alternativa para que ele se sinta, né, com o problema resolvido, pois é a jurisprudência mesmo que eu vou buscar. Eu vou buscar fazer essa jurisprudência. Então, a minha dica é: comece o quanto antes, se dedique para isso, faça bons relacionamentos,
Venda até na fila da padaria, porque advogado é sempre advogado. Não adianta, você sempre tem que se portar como advogado. Eu sou estudante hoje, eu tô simplesmente ali fazendo estágio. Pois se tem uma condução, se porte como advogada. Aonde você chegar, as pessoas têm que olhar, falar, me parece que é uma advogada. Sim, certamente. Então, assim, já vá ali se alinhando para o objetivo que você tem. A advocacia, ela é capaz de proporcionar para você uma qualidade de vida, uma liberdade que poucas profissões são capazes. A verdade é que, sendo sinceras, o padrão de vida que a gente vive hoje, a qualidade de vida que a gente vive hoje, uma pequena parcela da sociedade brasileira é capaz de viver. Certamente. Então, eu sou extremamente apaixonada pela advocacia. Nem mesmo um concurso público seria capaz de proporcionar o padrão de vida que eu tenho hoje. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Você falou assim que é sempre apaixonada, a Amanda também, desde sempre. As duas, né, têm isso de sempre quiseram ir para esse lado da advocacia e do direito. Eu não, tá? Vou confessar para vocês. Mas eu vou explicar o que mudou a minha chave. Quando eu fui para fazer faculdade, eu queria fazer psicologia e eu estava entre psicologia e direito. Meu pai já tinha um sonho de direito, né? Pois ele olhou pra minha cara e falou, minha filha, faz direito. Aí eu fui impulsionada por ele, falei, vou. Mas assim, eu vou, entendeu? Só que eu tinha uma paixão pela polícia civil. Eu acho o trabalho da polícia civil, assim, muito bacana. Mas, o que aconteceu? Eu fui fazer estágio e aí, um certo dia, a minha chefe falou pra mim assim, vai na delegacia e você vai com uma procuração e vai tentar registrar um boletim de ocorrência. Falei, pois bem, daqui. Peguei a procuração, peguei as coisas e fui na delegacia. Pois eu cheguei na delegacia, eu via a correria, a loucura do pessoal na época. E aí é um tropelo. E aí eu falei, a gente precisa imprimir um boletim. Mas não tem papel, doutora. Naquela época, hoje a estrutura tá diferente, confesso, melhorou Nem bastante. tanto, mas ok. Mas o policial, assim, num desespero. E entra um, sai um. A mesa meia, assim, difícil de sentar. As cadeiras não tão boas. Falei, gente, eu vou estudar, fazer um concurso. E nessa estrutura, vou nada. Vou ficar lá no meu ar-condicionado, de boa, no notebook, que a correria ali tá mais tranquila. Nesse momento, eu tive essa virada de chave. Falei, não. E aí, eu fui pra advocacia. Mas eu fui de cabeça. Eu fui pra aprender tudo. E eu comecei a me apaixonar pela dinâmica. E aí, eu ficava pensando, gente, a pessoa se eu fosse uma policial concursada, eu tivesse que ficar ali o dia inteiro só registrando boletim de ocorrência. Ou o dia inteiro dentro da viatura, ou o dia inteiro dentro. Eu falei, gente, isso não é pra mim. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, poxa, você vai ter que ir lá e despachar com o juiz. E aí, você vai ter que ir lá e fazer tal situação. Estuda tal processo. Essa dinâmica de coisas dentro da advocacia que nós sabemos que existe, foi o que me motivou. Eu falei, então tá bom, então agora eu vou pra advocacia. E me fala uma coisa, o que a Lauane associada diria hoje para a Lauane, advogada dona do seu próprio negócio? Deu certo, não deu certo? Com certeza, eu falaria, continua. Absorve tudo e vai pra sua área, vai pro seu negócio. Continue que vai dar certo. Sem dúvidas. Eu acho que... Já para finalizar? Né? Vamos finalizando. Já para querida. finalizar, eu acho que é importante a gente lembrar também para o jovem advogado recém-formado, que já tem uma experiência, por exemplo, que veio de um estágio durante a faculdade, que isso é, sim, um privilégio de quem pode, né, ganhar menos enquanto faz a faculdade, enquanto quem tem essa possibilidade. O melhor networking é o cliente bem atendido. Com certeza. Porque ele vai te indicar para outros. Não tem jeito. É o que eu já disse, Campo Grande é uma fazendinha. Se você atende um cliente que ele tem a atenção que ele esperava, e eu não digo nem o resultado, tá? Mas ali a condução que ele esperava naquele processo, embora a gente tenha várias decisões favoráveis e a gente atenda o nosso cliente de maneira formidável, a condução e o atendimento é que vai te trazer novos clientes. E com relação às nossas dificuldades, eu escutei uma frase que foi muito legal, que diz que é melhor você ter uma vida com dificuldades do que sem propósito.
Então, isso foi muito, muito, muito legal. Embora a gente tenha muitas lutas e a gente continue lutando, como a minha sócia diz, a gente continua semeando, nós estamos longe ainda de conquistar, do nosso objetivo, porque assim, o sucesso também ele é diferente para cada pessoa. Aqui nós estamos com mães, né? Nós estamos com empreendedoras, nós estamos com advogadas, que para a gente o sucesso é isso, né? Para nós o sucesso é expandir, para nós o nosso sucesso é estabelecer e formar uma marca, né? Reiterar os nossos nomes e principalmente no atendimento dos nossos clientes. Esse é o que a gente acha que é sucesso. Cada um tem o seu jeito, mas ainda diante das nossas dificuldades, com certeza foi para forjar as advogadas, as empreendedoras e as mães que somos hoje, colegas de trabalho, sócias que dividimos o nosso dia, encorajamos as nossas estagiárias, formamos novas profissionais. Então, eu creio que tudo tem um propósito. E é mais que isso, né? É sobre legado. Sim, exatamente isso. Mas vamos lá, agora sim, caminhando realmente para o final, porque aqui a pauta a gente tem conversa para horas, dias. Habla e habla. Mas é isso. Bom, eu gostaria de encorajar você que está nesse momento difícil, de muita dúvida, final ali de faculdade, início de jornada na advocacia. Eu te digo que se você se dedicar suficientemente, se você for corajoso, corajosa, você tem um futuro de sucesso, tá? E eu parabenizo todos os advogados, especialmente as minhas sócias, por esse dia incrível que nós amamos comemorar no escritório, que é o dia 11 de agosto, o dia do advogado, que é tão necessário, né, para a sociedade como um todo. Eu amo essa profissão, eu sou vocacionada para isso e a minha vida ela só faz sentido se de fato eu estiver exercendo a minha carreira. É isso. Eu também gostaria de parabenizar as minhas sócias, que são advogadas brilhantes, excepcionais, aguerridas, poderosas. Gostaria de parabenizar todos os meus colegas. Gostaria de parabenizar vocês pelo Dia do Advogado. Sejam persistentes, não tenham medo, sejam fortes e corajosos. A advocacia é uma profissão linda, 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 espetacular. Você consegue modificar a vida de muita gente. E o seu conhecimento é algo que, para muitas pessoas, é muito importante. Né? Quantas pessoas a gente chega e conversa e não sabe 5% do que a gente sabe? E eu não estou dizendo no mundo do direito, estou falando de pessoas carentes de informação. Então, deem valor ao conhecimento de vocês, deem valor a essa profissão, persistam, plantem, semeiem e dediquem-se. Dediquem-se muito, muito, porque o retorno, sem dúvida, ele virá. Um feliz Dia do Advogado para vocês. E é isso. Ah, que fofo. Bom, eu também quero parabenizar os colegas advogados por esse dia, por essa profissão que não é fácil. Aliás, é difícil pra caramba. Mas eu quero parabenizar especialmente as duas melhores advogadas do Brasil, que são as minhas sócias. Obviamente, não existe ninguém no mundo que é melhor que elas, para mim, na minha concepção, porque eu compartilho com ela todos os dias, vejo as vitórias, vejo as evoluções, vejo os atendimentos dos nossos clientes e a gente é sempre muito alinhado com isso. Então, parabéns para vocês duas, vocês são profissionais incríveis, que eu tenho extrema admiração, extremo amor, extremo carinho, é um orgulho caminhar sempre com vocês. E quero parabenizar também, né, a todas as advogadas e a todos os advogados e dizer que a gente segue junto. Né? Que a gente precisa mais, e eu acho que esse caminho nos leva a refletir sobre isso, a nos apoiar um pouco mais. A advocacia ela é muito desunida, sabe? Então, eu acho que esse espaço também é importante para a gente conversar sobre isso, inclusive nesse dia que é tão especial para nós, que nós estejamos sempre unidos e nos apoiando, né, na maneira que é possível. Não é concorrência, tá, gente? Que a gente se alegre com a conquista da colega, que a gente se alegre com o projeto da colega que a colega está fazendo. Tem cliente para todo mundo. O sol brilha para todo mundo. O sol brilha para todo mundo. Então, assim, não é porque o cliente veio para o nosso escritório que não vai um cliente para o seu, sabe? Eu acho que esse é um pensamento de escassez que a gente não carrega, graças a Deus, no escritório.
Então, a gente tem um pensamento de abundância, um pensamento sempre de muita prosperidade no escritório. E eu acho que isso está dentro do nosso espírito e na nossa cabeça. Então, a gente fica longe dessa escassez e que a gente possa cada vez se apoiar mais e se ajudar e caminhar junto. Ai, vamos caminhar juntos, então. Até o próximo episódio, né? Até o próximo episódio! Meu Deus.